Na última quarta-feira, 6 brasileiros foram encontrados sem vida em um apartamento em Santiago, capital do Chile. A suspeita é de que a morte dessas pessoas teriam sido ocasionadas por um vazamento de gás. O grupo, que estava na cidade há uma semana, ligou para familiares no Brasil falando coisas desconexas e foi onde levantou a suspeita de que algo errado estaria acontecendo. Autoridades policiais foram até o local e constataram a morte dos 6 indivíduos. O edifício e demais prédios e residências vizinhas foram evacuados. Apesar de não ser muito comum o gás encanado no Brasil, vale alertar a população sobre os cuidados que se deve ter ao viajar. Aqui no Brasil tem muito essa crença de que não tem problema ficar respirando, cheirando gás. Porque o que é mais difundido aqui no Brasil, né, no geral, é o botijão de gás, né, que é o gás liquefeito do petróleo, GLP. E as pessoas acostumaram com isso, a ficar preocupado com a explosão, tudo. Quando vê um vazamento de gás, já sai correndo para fechar o gás, né? Toma atitudes até perigosas. Você vê, eu vejo gente que troca gás e liga um fósforo, né, para testar, quer dizer, situação extremamente de risco. Enquanto que nesses países fora aqui do Brasil é muito comum o gás de rua, que é o gás metano. O gás metano é um gás diferente do nosso. Os dois são tóxicos, só que ele tem uma toxicidade muito mais rápida. Ou seja, o uso do gás metano pode causar uma toxicidade numa velocidade grande que não dá tempo da pessoa fechar vazamento, de impedir qualquer outro tipo de atitude. Apesar do gás encanado ser mais perigoso, o gás de cozinha, que é muito usado em nossas residências, também apresentam grandes riscos, se for inalado a longo prazo. O gás de cozinha é muito tóxico também. A diferença só que a gente fala do gás de cozinha, que tem lá no estrangeiro, né, que é o gás metano, gás de rua, e do GLP, é que demora mais tempo para fazer o efeito tóxico. Entenda bem, se demora mais tempo, as pessoas ficam sentindo o gás, né, e ao invés de fugir, ficam querendo tomar outras atitudes, o que é de risco. Ao inalar um gás, você está respirando menos ou nenhum oxigênio, o que pode causar diversos sintomas. Os sintomas mais comuns é o seguinte: o gás ele vai concorrer com oxigênio no nosso sangue. Então ele vai dar sinais de igual uma pessoa que está sem oxigênio, num ambiente com falta de oxigênio. A pessoa começa a ficar tonta, vista embaralhada, começa a perder a força no corpo, vai se, vamos dizer, enfraquecendo, né? Sinais de prostração muito grande e dificuldade de raciocínio. Por isso que não adianta você querer enfrentar o gás. Ele vai já atuar diretamente no cérebro, tirando toda a sua capacidade de tomar decisão ou qualquer outra coisa. O gás não tem cheiro e o odor adicionado à sua composição é justamente para alertar as pessoas sobre o vazamento. Ao perceber alguma anormalidade, não tente conter o vazamento e se atente às dicas do Dr. Alexander de como evacuar o local com segurança. Agora, tem que destacar o seguinte: tanto o gás de rua, que é o metano, tanto o gás de botijão, que é o propano, ou, né, no caso, o butano, são sem cor, sem cheiro, sem sabor. Ou seja, a rigor técnico não daria para saber. O que acontece é que aqui no Brasil existe uma lei que obriga a colocar no botijão aquele cheiro desagradável que a gente sente, justamente para servir como alerta para a pessoa que está ocorrendo vazamento de gás. Agora, quando a gente pega no estrangeiro, lá em muitos países, né, não conheço a legislação do Chile, mas na Europa, nos Estados Unidos, onde tem gás de rua, tem que ter um aparelho que é detector de gás. Quando atinge um certo nível, que é próximo do nível que possa causar intoxicação, esse detector dispara um alarme. E qual é a orientação nessa hora? A pessoa não deve tentar conter vazamento nem nada. É procurar abaixar-se, isso só vale para o gás de rua, hein? Abaixar-se, né? Ficar o mais baixo possível, rastejar se for possível, e sair do local o mais breve possível, porque não dá tempo de fazer nada. Se você for tentar, por exemplo, segurar um vazamento de gás de rua, é mais fácil você morrer intoxicado do que você conseguir fazer alguma coisa. Não dá para prender a respiração. Agora, o gás butano ou propano, que é o nosso GLP, esse gás ele tem uma característica diferente. Ele, ao invés de subir, ele tende a baixar. Tanto que a gente orienta, quando você tem gás em casa, você tem que deixar uma abertura por baixo, porque ele vai vazar por baixo, ele é pesado.
Então aí não adianta você se agachar. Sentir o cheiro, o que você faz? Sai do ambiente e depois, com calma, ou procurando o corpo de bombeiros ou alguma equipe especializada, você vai abordar o vazamento para tentar resolver o problema. Existe um sistema que está sendo desenvolvido aqui no Brasil que detecta o vazamento e corta o gás, dando mais segurança à população. Tem sido desenvolvido ultimamente aparelhos nesse sentido. Aqui no Brasil já tem até a Universidade de São Carlos, né, desenvolveu um aparelho nesse sentido. Ele é capaz de detectar a presença do metano no local e aí o que se faz? Instala esse aparelho na chegada do gás na residência. Então todo o gás que vai entrar na residência, antes de entrar nela, já está ligado no aparelho. O aparelho detectou, deu um nível alto, como diz, de metano ou de qualquer gás, ele já dispara o alarme e automaticamente fecha a entrada do gás. E isso previne muito acidente. Eu acho que seria o mais viável, né? E aqui no Brasil já temos tecnologia, como desenvolvido tecnologia nacional para resolver o problema. Basta as pessoas correrem atrás disso.